Alô, meus amigos e amigas dos feros. Hoje nós vamos falar de uma panturrilha Alá Dorian. E que Alá o proteja. Que ele tá vivo, lógico. Nós vamos falar sobre nós vamos falar sobre o posicionamento do osso do tarso durante os movimentos da panturrilha, que é um truque que eu peguei com o Dorian Yates em pessoa. Porque ele fez uma palestra no sul do país e eu fui o cara que estava ajudando ele, não a traduzir, mas a traduzir basicamente os sistemas dele. Então eu já vou treinar, vou preparar agora, antes do meu treino, o meu pré-treino. Hoje é feito de aminofusion, que já tem arginina, tem L-glutamina, tem arginina, tem glutamina, tem cafeína, tem taurina, tem os BCAAs complexos e tudo mais. É um complexo porque normalmente eu não gosto muito de pré-treino por causa de modinha, como eu fiz um vídeo há 5, 6 anos atrás, porque tava todo mundo com modinha, ou toma pré-treino ou não treina. Isso é uma frescura. Agora, eu gosto mais de repetição, para jogar sangue, blá, 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 blá. Isso tudo eu explico para vocês quase que todos os dias. Então o pré-treino funciona sim, mas dependendo do que você está fazendo com a sua ideologia de treino. E aí eu coloco junto dele uma creatina básica, monohidratada, que é sempre eficiente. Você fez a somatória de duas coisas, um estimulante do sistema nervoso central, que é a cafeína, taurina também faz isso. A arginina não é um grande neutro, a glutamina é um grande neutro, a arginina é um ótimo produtor de ácido nítrico. É basicamente o nós do Velozes e Furiosos, entende? É uma coisa mais ou menos parecida. Tem um complexo BCA e a creatina, força de ATP, que você já sabe como é que funciona. Esse pré-treino que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos, mas eu gosto de tomar um pré-treino que ajude mais ainda na vasodilatação. Eu gosto muito disso. Inclusive, me ajuda durante o campeonato de musculação. Para você, também vai ajudar. Não vai te trazer mais veia. Veia se traz com pele fina. Normalmente você tem genética para ter vascularização. Então todo mundo fala da minha veia. Chega lá. Que isso é genético. E as outras, dieta. Não é vasodilatação e tudo mais. Mas você consegue uma vasodilatação boa quando você usa os componentes ideais para pré-treino. Por isso que o pré-treino é tão importante. E eu falava que era importante há 5 anos atrás. Mas se você acreditava em mim há 5 anos atrás, já tinha GSN. GSN foi lançado em 2007. Eu comecei com a GSN vendendo suplemento nas costas, que eu colocava dentro de uma mala que minha mãe vendia muamba. Minha mãe ia me matar. Não, não é isso não. Ela vendia roupa. Ela pegava a roupa do Paraguai e vendia dessa bolsa. E nessa bolsa eu soquei um monte de suplemento, porque o meu amigo Evandro, eu conto os podres do Evandro Carniel, como não? O Evandro vendia muamba e dali foi saindo a GSN, sabe? Passou de muamba para suplemento. Mas não se esqueça, mesmo a muamba que vende lá na GSN, você ganha 20% de desconto com o cupom SARDINHA, que eu vou deixar o link aí para vocês, tá bom? A prazo à vista, GSN, o maior site do Brasil da atualidade. E lá você encontra pasta de amendoim, você encontra bolsa térmica, roupa, um monte de equipamento e tudo mais. E entre eles, esse conceito de aminoácidos, aminofusion, que também funciona como pré-treino, está funcionando aqui nos Estados Unidos para mim, e a creatina como força de ATP. Fechado? Hoje nós vamos falar panturrilha Alá Dorian. Sejam bem-vindos ao meu canal. Deem o seu aval sobre isso. Aval educado, senão eu mando pra puta que o pariu. Não se esqueçam. E quando você se inscrever, você entende que nós estamos colocando aqui, exatamente a verdade do que eu coloquei para dentro do meu corpo. Não tem por que eu mentir para vocês. Um abraço, sejam bem-vindos. Fala galera, antes do treino aqui de panturrilha que o Sardinha vai fazer pra vocês, vamos acompanhar aqui a arte do coach Rubens na sua motoca. O que você tá fazendo, coach? Cara, eu vou arrancar essa bolha ridícula, idiota e feia que veio nela. Pô, mas isso protege, você não tem medo de despentear o cabelo aí, a cabeça? Opa. Mas você vai tirar o protetor?
Cara, falando assim, você me deixou meio mal agora. Tirar o protetor. Não vou tirar o protetor, vou tirar a bolha. Ah, tá. Eu não acho legal. Pô, mas não acerta nunca isso aqui, velho. O que você acha da moto ali? Bonita, né? Acho linda. Linda. Não, laranja com preto embaixo ficou assim. Se ela tivesse um cromado embaixo, já não ia ficar legal. Sim. Mas esqueceu o pequeno na presa, alguma coisa, hein? Tá aberto. Vamos ver se a gente consegue pegar algumas cenas do nosso motoqueiro barbudo de Orlando. Não tô afim de terminar isso agora. Não? Não. Ah, Tá então, muito apertado, eu tenho que fazer muita força, eu quero guardar pro treino. então tá bom. Vamos assim mesmo. Depois você filma. Então tá. Vou com a bolha, ridículo. Então tá bom. Tá? Ok. Tchau. Said a lie would understate my case. I hold my tongue, I know. O que você tá achando do nosso motoqueiro barbudo, né? Barbudo, ele não é barbudo, você viu ali? Não tem nem barba. Né? Gostou da moto? Eu gostei mais do meu braço aparecendo. Se dane a moto, né? Tá abraçudo é o que importa, né? É isso aí, a abraçola. Olha como ele é errado, ó. Ó, passou no sinal vermelho. Passou no sinal vermelho? Você viu? Seu... Deda ele. Cara, quando Deda eu não ele. tô com ele, não adianta. Parece uma criança esse menino. Mas- Vem cá, amor, freia. Amor, sinal vermelho. Amor. Mas que se dane a moto. Cadê a abraçola? Então, o braço tá aqui, ó. Olha. Olha o tamanho do ombro. Tá com quantos quilos? 90 já ou não? Hã? Nossa. Aí, Fran. É... 70 quilos. 70 quilos? E qual que é o seu... Quanto você mede? Tem 1,61. 1,61, 70 quilos. Pra muitas pessoas isso seria já uma obesidade, né? Ah, Mas eu tenho bastante massa, né? Faz de conta que é a massa muscular, 70 quilos. sim. Só que não. Acho que foi a pizza, as bobeiras que a gente andou comendo. Rubens, hoje o Sardinha vai fazer um treino lá Dorian Yates de panturrilha. Porra. Se eu falar Dorian Yates, quais são as primeiras coisas que vem à cabeça? O que você lembra dele em si? Primeira coisa, dorsais. Dos melhores que eu já vi na minha vida e que não foi superada mesmo ele tendo sido Mr. Olympia há décadas atrás. Um cara que utilizava do princípio do heavy duty, do HIIT, para treinar e que deu uma inovada, né, junto com os irmãos Mentzer no processo de treinamento e obviamente panturrilhas. Não tinha como, o cara tinha panturrilhas insanas e ele dizia que elas eram forjadas no ferro mesmo, porque a academia dele era super underground. Então eu tô até ansioso para ver o Sardinha mostrar as técnicas aí pro pessoal. Inclusive essa academia é Temple Gym, né? Que a gente tem um treino gravado em Birmingham. Sim, Tem uns ficaram lá, vídeos. né? Ficamos lá. Legal. Inclusive tem a máquina de panturrilha, eu consegui treinar nela também. Tem mesmo? É, tem foto lá, tem foto do Sardinha. Ah, então mete no vídeo. Verdade, vou meter Põe a no foto do vídeo, vídeo, põe no ó, vai vídeo. estar aqui, ó. Bom, vamos direto pro treino. Na flexão plantar em pé, o Dorian tinha o costume de colocar a pressão sobre o osso do tarso. Aí eu já mostro para vocês, ó, para não fazer virado para fora, fazendo a rotação, porque você acaba formatando os pés, você joga o pé para fora, porque tem um dedinho, óbvio, menor do que a falange maior e tal. Então o que ele faz? Ele faz uma rotação medial no joelho. Todos os caras com panturrilha, com gastrocnêmio medial bem avantajado, não vai trabalhar diferente se você virar. As diferenças são pequenas. Só que nesse caso eu explico para vocês para não dobrar o tornozelo para fora, e sim apoiando o osso do tarso. Né? Que você apoia do osso do tarso, você aumenta a capacidade de controle do gastrocnêmio. Não fica solto, frouxo o movimento na hora que você chegar na contração máxima. Aí eu estou fazendo a primeira série de aquecimento, subindo em cima do osso do dedão. Percebam que eu vou no alongamento, mas não exagero no alongamento. E também não exagero lá em cima, porque se você passar do ponto lá em cima, como uma bailarina, você fica sem controle. O movimento fica frouxo, como eu disse. Então aí eu estou colocando uma série de aquecimento, sem ir até a exaustão. Normalmente o Dorian não vai até a exaustão.
solta, descansa, dá umas contraídas. A sensação é para você de fazer isotensão, que é para você ter aquele controle neuromuscular. Dou uma alongada de leve, aí eu já capricho no peso, porque eu fiz aproximadamente com 40%, 40%, 45%, 50% do peso, é o que ele fazia, essa é a ideia. E em seguida vai para a série já de exaustão. Por isso que o treino Heavy Dutch é um treino um pouco, digamos, arriscado, né? Tanto que o próprio Dorian teve algumas lesões, como do bíceps, do tríceps, do quadríceps e tudo mais. E aí o Will vai me dar o suporte, que normalmente é muito mal interpretado. Por quê? O suporte chama-se repetições forçadas. É um sistema muito antigo, muito usado. O Will já começou a me ajudar, porque eu já cheguei próximo da falência. Porque tem muita carga e eu estou caprichando no movimento com amplitude e tudo mais. Estou apoiando o osso do tarso e o Will usou 3 repetições, no máximo 4, para ajuda. Qual que é a ideia? Repetições forçadas, a gente faz um mínimo de 2 repetições forçadas, ou o mínimo de uma, não importa. 3 talvez seja um número não mais correto, mas mais próximo do que é fisiológico. A fadiga chega um pouco antes. Quando a fadiga chega no músculo, você acaba fazendo, naquele movimento, você acaba fazendo 2 repetições forçadas com um parceiro. 3 para dizer que você fez uma intensidade máxima, como o próprio Leroy Davis fazia, o parceiro do treino do Dorian fazia nele. E o Ray Manser fazia no Mike Manser, que foram os inventores do sistema, da metodologia Heavy Dutch. O Dorian, ele ampliou esse horizonte do Heavy Dutch, colocando mais ângulos e mais repetições forçadas, melhor, mais ângulos diferentes, mais número de movimentos, deixando o treino um pouco mais prolongado. Mas o Mike Manser e o Ray Manser, eles faziam o mesmo número de repetições forçadas, entre 3, 4 no máximo, estourando. Aí, segundo movimento, flexão plantar com os joelhos fletidos. Esse movimento ele intensifica o trabalho dos sólios. Os soleares são mais ativados do que o gastrocnêmio por causa da flexão do joelho. Então, na primeira série, na Heavy Dutch, você já praticamente começa com 80% da carga. Você já vai no limite de repetições. Já está difícil. Eu já coloquei um peso que já ficou bem pesado. Aí o Will vai lá e ajudar uma e deixa a negativa para mim, 2 e 3 e não deu para fazer mais. A negativa eu caprichei e a positiva ele me ajudou em 3 repetições máximas. Por que fazia 2 movimentos tão diferentes um do outro? Bom, o Dorian fazia basicamente esses 2 movimentos porque são movimentos completamente diferentes anatomicamente falando. Existe um único movimento que ele é copiado no leg 90, que é o burrinho. A gente fala burrinho porque o Arnold fazia burrinho com 2 mulheres atrás, né, e sentadas nas costas dele. Por quê? Quando você faz flexão de quadril, o tronco fica paralelo 90 graus, com os isquios tibiais, que é a parte de trás da perna, alongada. E isto alonga também os gastrocnêmios e também os soleares tibiais e também o tendão de Aquiles, trabalhando quase no limite de alongamento. Então é um único movimento diferente. Leg ou leg 90, que você vai ficar deitado horizontal e a sua perna vertical fica em L, ou o contrário, o seu corpo na horizontal, mas a perna em L, também são os dois movimentos diferentes. Agora, nesse caso, eu coloquei esses 2 primeiros movimentos porque o Dorian faz assim. E às vezes ele completa com um leg press, que é o que eu vou passar para vocês agora. Que aí eu estou mostrando, eu coloquei o leg 45 graus, só que de alavanca. Ele é muito suave, bem suave. Para fazer panturrilha, é um leg que, dependendo da máquina, ele fica frouxo na parte de extensão do plantar. E aí, logo na primeira eu vou até a exaustão. Percebam que eu não ajudo, os joelhos não ficam estendendo e flexionando, ou seja, eu só calço ele por dentro. É um mecanismo que eu faço para calçar a cápsula do joelho. Isso dá estabilidade para a panturrilha. É um truque que eu uso há muitos anos e passei para muita gente. Uma série até falência. Não dava para fazer nem mais meia. E este é o terceiro movimento, explicando bem para vocês que normalmente na série Heavy Dutch você faz vários ângulos
e coloca uma série até exaustão, com repetições forçadas, com princípio da negatividade, às vezes umas repetições parciais. O Dorian tinha o costume de fazer repetições parciais nos movimentos que usava-se o peso do próprio corpo, como paralela dip, como mergulho, como barra fixa, principalmente. Ele costumava usar a barra fixa com pesos adicionados, justamente para dar uma sobrecarga, para fazer só metade do movimento. Então, nesse caso da panturrilha, eu fiz 3 movimentos até falência, com uma série até exaustão, usando o Will, me dando repetições forçadas, 3 repetições básicas, esse é o certo, para 4 ou para 2, 3 é uma média boa, pensando na falência do músculo, com exceção de caras loucos igual eu, que normalmente o cara que está do lado fala, mais 2, eu vou e faço 2, aí eu falo, eu aguento mais que isso, aí eu faço mais 2, às vezes mais 3 e às vezes eu faço 15, é muito louco, é coisa que eu saio de mim, é um desafio pessoal de todos os treinos, de todas as séries e tudo mais. E o princípio Heavy Dutch, voltando a falar uma coisa bem rápida para vocês, o princípio Heavy Dutch foi inventado por Mike Mentzer e Ray Mentzer, são os irmãos gêmeos. Foi um dos caras que disputou o Mr. Olympia em 1980, aquele controverso Mr. Olympia, em que o Arnold parou 5 anos para filmar Stay Hungry e etc. Acho que, se eu não me engano, não me lembro agora, mas ele fez algumas filmagens e saiu 5 anos de cena das competições. Ele voltou em 80 e ganhou de novo. E eu fiz até um vídeo que está aí no YouTube para vocês, que fala exatamente isso, que o Arnold merecia porque era um dos mais definidos, era o maior e extremamente estético, cinturado, com panturrilhas gigantescas e tudo mais. Então não tem o que discutir, tem muita gente que quer discutir o indiscutível. Mike Mentzer foi campeão. É mesmo? Ele não só não foi vice, ele foi 5º. Então não merecia realmente, era excepcional e tudo mais. Mas não é essa polêmica que nós vamos querer criar aqui. Ele é um grande inventor de um dos sistemas que mais funciona para volume muscular, porque você treina em curto espaço de tempo. Meia hora era o suficiente para o Dorian ser 6 vezes Mr. Olympia. E isso eu posso garantir para vocês que é uma desculpa esfarrapada quando você diz que não tem tempo para você ir treinar. O Dorian fazia peito e bíceps em 30 minutos. E isso com essas repetições forçadas, com intensidade máxima, a ponto de ser 6 vezes Mr. Olympia. O que eu posso falar para vocês? O cara é o cara. Ele mesmo me explicou pessoalmente numa palestra em Porto Alegre, por ocasião do aniversário dele. Ele e a Gal estavam juntos e eu fiz uma apresentação com a minha amiga Carol Bittencourt, que na época nós fizemos uma apresentação exclusiva para o Dorian e para a Gal. Ele me aplaudiu muito. E foi muito bonito, muito bacana mesmo. Foi bem joia. O sistema Heavy Dutch foi inventado pelo Mike Mentzer para encurtar séries e ao mesmo tempo trazer intensidade. Então ele fazia isto e começou a ampliar esse horizonte em cima das máquinas da Nautilus, que era do Arthur Jones. O Arthur Jones revolucionou o mercado fitness, entre aspas, o mercado do bodybuilding, com as máquinas Nautilus. E inclusive esse leg press aí, se eu não me engano, ele é Nautilus também, ou Atlantis, alguma coisa assim, pois eu lembro. Então o sistema Heavy Dutch foi ampliado pelo Dorian e foi preconizado pelo Dorian pelo mundo todo, com muito mais publicidade, porque o Dorian foi 6 vezes Mr. Olympia, né? Então ele acabou mostrando isso mais para o mundo do que o Mike Mentzer, que era o inventor, junto com o irmão gêmeo dele, o Ray Mentzer. E eles ampliaram os movimentos fazendo controle nas máquinas da Nautilus, que são cérebros, que inclusive aqui na Fitness CF tem várias máquinas da Nautilus, que são máquinas muito funcionais. Tá bom? Basicamente essa explicação de panturrilha é para você usar no resto do seu físico, mas se você seguir um princípio Heavy Dutch, você pode trocar pelo leg 90, para a panturrilha, que é um movimento diferenciado, assim como é diferenciado do mesmo padrão a elevação plantar, flexão plantar burrinho, né, que a gente fala, porque o tronco fica horizontal deitado com a perna em 90 graus. Isso estende os isquios tibiais e os gastrocnêmios e ajuda no controle, ajuda você a trabalhar diferente, um ângulo diferente. Procure fazer
o máximo de ângulos diferentes no heavy dutch, porque você tem que lembrar que você está fazendo uma série até a exaustão. Mas não se esqueça, esse é um sistema lesivo. Teve alguns atletas, não só o Dorian, como Vince, como Ernie Taylor, entre outros atletas que tiveram lesões sérias. Por quê? Porque você aquece e em seguida já entra no pau. E isto é um grande preconizador de volume muscular, mas é lesivo, não tem como a gente negar. Mas é um sistema eficiente e se você usar a cabeça, você pode fazer ele por muito tempo sem ter lesão. Fechado? Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, nós temos aí muito conteúdo para vocês, conteúdo verdadeiro sobre a musculação, de uma forma que passa pela ciência, mas principalmente com aplicabilidade, fazendo com que o teu treino seja agregado um pouquinho a mais do que eu sei aí nesse tempo de carreira. Fechado? Fiquem com Deus. Um abraço.